Duas coisas são importantes para a nossa cura interior aqui nesta palavra. Primeiro, parar no caminho do erro, não avançar mais. E segundo, rezar pelas marcas que aquele erro deixou dentro do nosso coração. Todos nós precisamos de cura interior ligada às marcas que o pecado deixou dentro da gente. E isso requer oração. Eu não falei para você que nós estamos num tempo de especial graça? Porque o tempo da quaresma é tempo da gente orar pelas faltas passadas, para que elas sejam perdoadas, para que elas sejam sanadas, para que o nosso coração seja curado. Então veja, não é um tempo de a gente ficar chorando e dizendo: Senhor, me perdoa, meu Deus, por misericórdia, tenha compaixão de mim. Meu querido, uma confissão, no primeiro dia da quaresma, apaga todos os seus pecados, todos. Então, por que 40 dias? Porque não se trata apenas de apagar pecados. Se trata de um caminho de restauração interior. Um caminho de cura. Um caminho em que pela oração dos irmãos, pela sua oração, Deus vai desfazendo as amarras que o pecado criou dentro de nós, atando a nossa vida, nos impedindo de avançar e de nos realizarmos, de sermos felizes. E Deus vai curando, vai pensando as feridas que este mal abriu dentro de nós. Foge dos pecados como de uma cobra. Com o pecado a gente não conversa. Muita gente se estraçalhou porque conversou com o pecado. Se você for ver no início da palavra de Deus, lá no Gênesis, o primeiro homem e a primeira mulher só pecaram porque conversaram com a tentação. O primeiro pecado foi a desobediência a Deus, mas o primeiro erro foi conversar com a tentação. Se conversar com a tentação é pecado? Não, não é, mas é um erro. Lembra quando Eva estava lá no paraíso e a serpente puxa a conversa e diz para ela assim: olha, é verdade que o Criador proibiu vocês de comerem de todas as árvores, olha a mentira, que estão aqui no centro do paraíso, que estão aqui no paraíso. Por que a serpente perguntou de todas as árvores? Porque se ela pergunta: é verdade que Deus proibiu você de comer da árvore que está no centro? Morria a conversa. Quando ela pergunta: é verdade que ele proibiu comer de todas as árvores? Eva: não, de jeito nenhum. Posso comer de todas, exceto de uma. Para dar a resposta, ela teve que alimentar a conversa. Com a tentação não se conversa. Ah, mas eu sei que é uma tentação para mim, mas esse relacionamento é só uma amizade. Corta. É melhor você ficar sem esta amizade e não entrar num caminho de desgraça, do que por causa desta amizade perigosa, você entrar num caminho de erro. Corta. Com a tentação não se conversa. Por quê? Porque dela se foge como se foge de uma cobra. Veja, a gente entrou no pecado, a gente foi atingido pelo pecado quando a gente foi mordido por ele. É disso que essa palavra está nos falando. O pecado nos ronda como uma serpente muitas vezes. O momento do pecado é o momento da picada. Mas você ficar ali de conversa, rodeado pelo erro, você está se sujeitando a qualquer hora você ser tragado por esse mal. Não converse, não dialogue com essa situação de tentação. Foge dessa situação, porque se você se aproximar, ela vai te picar, ela vai te morder. E depois que a pessoa está picada pelo pecado, ela não tem forças de sair. Não tem forças. Olha, uma pessoa que é picada por uma serpente, muitas vezes morre porque não tem forças de buscar o socorro. Tem serpentes, tem cobras, que é questão de segundos até o veneno matar a pessoa. Depois que foi picado, não tem mais o que se fazer, não é? Então, fuja da situação. Porque se você se aproximar, você vai ser atingido. E os seus dentes, diz aqui a palavra de Deus, são dentes de leões que tiram a vida das pessoas. Você até poderia perguntar:
Por que que a palavra de Deus, por que que a Bíblia, ela parece tão intransigente em relação ao pecado? Por que que ela é tão radical em relação a essas coisas? Deus não é misericórdia? Deus não é amor? Por que que Ele não perdoa o pecado de uma maneira geral e absoluta? Mas Ele perdoa de maneira geral e de maneira absoluta. Apenas que para a pessoa desfrutar desse perdão, ela precisa querer ser perdoada. O problema é que depois que a pessoa é atingida pelo pecado, às vezes nem o perdão ela quer. Porque querer ser perdoado requer que a pessoa abandone o que ela fazia antes. E uma vez que ela foi ferida, uma vez que ela está sob a influência daquela tentação, ela não quer mais sair. É muito mais fácil você evitar ser seduzido no começo do que no final. É muito mais fácil você evitar uma ocasião de um adultério do que o adultério. É muito mais fácil você evitar uma ocasião de ser tentado a usar uma droga do que depois parar de usar a droga. Com o pecado é a mesma coisa. É muito mais fácil você evitar a ocasião do que depois você tirar esse veneno de dentro do seu coração. Então, apareceu a situação, foge. Foge porque tira a vida da pessoa. Não é Deus quem não perdoa e que joga a pessoa na morte eterna, mas o pecado que leva a pessoa a não querer ser perdoada, porque ela não quer abrir mão daquele prazer e que tira a vida dela. Olha, quando você chega para uma pessoa viciada e pergunta para ela, mas por que você tem esse vício? Às vezes ela senta, se deleita, até na sua frente ali com o vício e diz assim, nossa, mas tem pouca coisa tão gostosa nesse mundo como esse meu vício. Uma das maiores alegrias do momento de um alcoólatra é encher a cara. Um fumante, que alívio quando ele pode sair de um lugar onde é proibido ele fumar e ele acende um cigarro e dá ali uma tragada. Para ele, você chega perto e ele diz, nossa, que delícia, que gostoso, que alívio, que coisa mais prazerosa. Até eu via um filósofo que dizia que poucos prazeres são iguais ao do cigarro, superficial e insaciável, porque você fica o tempo inteiro alimentando ali o vício, mas ninguém tem dúvida de que leva à morte. Cigarro leva à morte, alcoolismo leva à morte, adultério leva à morte, o vício do roubo leva à morte. Muita gente morreu por ser ladrão. Então você vê, o pecado tira a vida da pessoa. Por mais gostoso que ele possa parecer, ele tira a vida da pessoa. E quando ele entra no coração da pessoa, ele entra ferindo, e quando ele sai, é uma ferida para ele sair. Por isso que a palavra diz que é como uma espada de dois gumes, corta quando entra e corta quando sai. Porque para entrar, ele entra detonando a vida da pessoa. E para sair é um sacrifício, é uma dor. Não é? Eu acho que você já deve ter assistido algum filme, não é? Ou pelo menos também ter visto aquelas flechas que se atiravam no passado, com arco e flecha. Ela era serrilhada de uma maneira que ela entrava, então aquelas serrinhas que acompanhavam a direção da flecha, para depois para sair era difícil, porque ela travava. Para entrar ela era meio lisa, mas para sair ela era toda espinhosa para fora. Não tem outro caminho, meu amigo, tem que tirar a flecha, ela não pode ficar ali. Não pode. Então veja, para entrar, já entrou causando dano. Para tirar, é pior ainda. Na Força Aérea a gente usava um fuzil para desfilar, ainda usa, chamado mosquetão. E na ponta do mosquetão tinha ali, esqueci agora o nome daquela espadinha que a gente, o sabre. A gente encaixava ali o sabre, e o sabre ele tem dois gumes, só que eram gumes cegos, de um lado e de outro. E a gente olhava aquilo e falava, poxa, por que não põe um corte nisso daqui? É porque se você põe um corte, a hora que ele penetra, ele corta, ele causa uma espécie de ferida que corre o risco de se fechar.
mas cego nas duas lâminas do jeito que ele era, quando ele entra no corpo da pessoa e você tira, a ferida não fecha. Fecha só por fora. Lá dentro a pessoa morre por hemorragia interna. O pecado faz igualzinho com a gente. Tem 2 gumes, ele penetra no coração da gente. Você olha por fora e diz: foi um danozinho de nada. 2 centímetros aí, que é um rasguinho desse? Por fora, meu amigo. Porque por dentro, ele fez um rombo na pessoa. Diga para mim se não é assim. Todo pecado na vida da gente, a gente olha por fora, ele tem até um aspecto assim, que não é muito rude. A gente diz: não é tão mal assim, não é tão feio assim. Você vai ver a vida da pessoa, está um desastre por causa daquilo que aconteceu. Aí a palavra de Deus nos revela: não há cura para esse golpe. Se Deus não ajudar, a pessoa perece. A pessoa só se liberta do pecado por meio da intervenção divina. Se Deus não te socorrer nesse tempo, você vai perecer, você vai morrer. É momento da gente voltar o coração para Deus e pedir ao Senhor: meu Deus, não permita que eu pereça pela soberba. Não permita, meu Deus, que eu morra no meu pecado por achar que eu sou super, que eu tenho forças, que eu abandono meu vício a hora que eu quiser, porque não é verdade. Se o Senhor não me socorrer, eu vou me arrasar, como diz esta palavra. Assim a riqueza do soberbo será arrasada, porque ele é soberbo, porque ele acha que dá conta sozinho, e a hora que ele perceber que não dá, já foi. E a palavra de Deus nos diz ainda uma coisa importante, que a gente pode ver lá no versículo 5, o que tem a ver essa súplica do pobre com tudo isso que está sendo falado? Toda pessoa soberba, ela é soberba em cima de alguém. Toda pessoa que se acha muito importante, ela acaba por humilhar e por estragar a vida de outra pessoa que ela acha que é menos importante do que a dela. Olha o que a palavra de Deus nos revela: não entre por esse caminho. Porque aquela pessoa pobre, indefesa, sacudida, quando ela suplicar a Deus, a oração desta pessoa vai subir depressa até os ouvidos de Deus, que sem demora lhe fará justiça. Lembra que eu dizia no começo dessa meditação que esta palavra nos mostra o que é o caminho do pecador e o que é o caminho do homem de bem? Não se iluda. Por mais poderosa que pareça a pessoa, se ela peca contra o seu irmão que é indefeso, Deus virá em socorro da pessoa indefesa. Não tome posição contra quem não tem como se defender. Não faça isso. Não prejudique uma pessoa que não tem condições de responder aí às tuas expectativas. Não faça o mal à pessoa indefesa, porque Deus vai vir em socorro desta pessoa. Pelo contrário, deixa Deus mostrar para você o caminho. E às vezes esse caminho quer dizer a gente abrir mão de alguns privilégios, até de alguns direitos nossos. Mas por que eu vou abrir mão do meu direito? É meu direito, certo? É seu direito. Mas a gente abre mão às vezes do nosso direito para fazer uma justiça na medida de Deus, que é a misericórdia. Eu abro mão do meu direito para ser misericordioso com meu irmão. Deus vai me instruir nesse caminho. E a palavra diz assim: olha, quem detesta a correção está nas pegadas do pecador. Quem detesta a verdade está indo para o abismo. Então, não se compare com uma pessoa que tem raiva da verdade, que escolheu uma vida de pecado. Não se desanime por ver que nada de mal acontece com ela. Porque se você pensa assim, está faltando sensatez. Porque olha lá, de longe se conhece o prepotente de língua atrevida. De longe você sabe quem é a pessoa orgulhosa. Mas a pessoa sensata sabe que o orgulhoso cai. A pessoa sensata sabe que o prepotente, que o soberbo vai cair.
Parece que a vida dele é tão fácil, não parece? Não, só parece não, é. E a palavra de Deus diz, o caminho deles é pavimentado de pedras. O caminho do justo é de espinho, às vezes é escorregadio, tem pedras, tem obstáculos a ultrapassar. E o dos pecadores, segundo a Sagrada Escritura, é um caminho pavimentado. Segundo nosso Senhor Jesus Cristo, é uma porta larga. É fácil de passar. Não olhe para o caminho, meu amigo. Olhe aonde ele vai te levar. O caminho pode parecer belo, mas se ele te leva à sua ruína, ele não deve ser trilhado. Porque o caminho dos pecadores é pavimentado de pedras, mas desemboca no sorvedouro do abismo. Quem vai por esse caminho está perdido. Então, nesse dia de hoje, você pecou? Se você pecou, não tornes a fazê-lo. Se você pecou, suplica a Deus o perdão e a cura do seu coração. E o Senhor que te ouve te atenderá. Tem alguma situação tentando você? Não converse com esta situação. Fuja dela, porque se ela te apanhar, vai ser difícil de você escapar. Vai ferir você. E essa ferida, você sozinho não vai poder curar. Só Deus pode curar as chagas deixadas pelo pecado. Nós podemos fazer a nossa escolha nesse momento de oração. Fazei o bem e o mal não vos atirará, não é isso que a gente tem dito? Qual é a sua escolha? Qual é a sua escolha, Aline? Qual é a sua escolha, Márcio? Vamos fazer a nossa escolha diante do Senhor agora no nosso coração.